Aqui é o que Tá ao tem meu vivo. Wi-Fi. Tá ao vivo. Tô entrando. Assim, desse jeito? Criança. Alô, alô! Estamos ao vivo com o nosso papo sincero dessa semana. Eu com essa cara cheia de olheiras, porque é isso, a verdade precisa aparecer uma hora pra vocês, não é verdade? Tô aqui esperando a nossa convidada, a Rochelle, me mandar o convite. Enquanto isso, venham todos. Rodolfo Barbosa, não dê risada da minha cara, que isso é feio. Você viu meu gargarejo? Ai, eu vou fazer de novo então, só porque você viu. Eu não sabia que estava ao vivo, Rodolfo. O Instagram, ele me engana sempre, por isso. Mas quem nunca? Ah, ela Cheguei, cheguei, cheguei. aí! Cheguei! Minas Gerais chegou por aqui, é isso. Minas Gerais chegou chegando lindamente. Estamos ao vivo aqui com a Rochelle. Agora a gente vai play direto para o Facebook. Vou até mudar a câmera 3. Estamos ao vivo no Facebook também. Muito, muito que bem. Deixa eu só atualizar aqui, esperar para ver se deu ok. Eu sou dos 30 para mais, né, Rochelle? Então, o negócio das internet. Não conta pra ninguém, mas eu também. É tipo isso. Pronto? Alô, 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 alô. Não estamos ao vivo no Facebook ainda. Pera lá que eu vou atualizar. E aí, gente? Isso mesmo. Vem entrando, vem chegando, que a gente está ao vivo no Facebook. Muito bem. Começamos mais um Papo Sincero. E hoje, a convidadíssima da vez é a Rochelle Gutierrez, que ela é pré-candidata a vereadora aí em Uberaba. A Michelle é líder RAPS, ela é embaixadora do Politize, ela é também aluna do Renova como eu, líder do Vamos Juntas na Política. Olha quanta coisa essa mulher faz. Então, Rochelle, por favor, seja bem-vinda ao nosso Papo Obrigada. Sincero e conta um pouquinho como é participar de todos esses movimentos. Conta um pouquinho pra gente a sua história, como que você começou, como que você entrou na política. Fica à vontade. Aline, primeiro queria te agradecer pelo convite. Eu falo que a política, quando a gente consegue fazer esse intercâmbio, é maravilhoso, né? Porque eu acho que isso vale mais. Quando a gente consegue relacionar, conhecer realidades diferentes e ver que a gente tem lutas em comum. Então, quando eu te conheci, eu vi que a gente tinha muitas lutas em comum. Por isso, eu estou muito feliz de estar aqui, que eu acho que nós mulheres, a gente tem essa capacidade de se fortalecer umas às outras, né? E isso é muito lindo na política, porque no momento que a gente se vê como adversários, a gente está em cidades diferentes e a gente está aqui se fortalecendo. Então, muito obrigada pela oportunidade de diálogo, de poder construir aqui contigo. Bom, eu participo de vários movimentos com você, eu acho imprescindível assim, a participação. Eu acredito muito, acredito que você também, numa política qualificada, né? Uma política que não renove simplesmente por renovar, mas que renove com pessoas que são qualificadas, técnicas, capazes de entender o seu papel, né, naquele local que a gente está se candidatando, no nosso caso, a Câmara de Vereadores, porque eu acredito que só assim a gente vai fazer com que isso ecoe também na sociedade, né? A gente precisa ter uma Câmara mais qualificada para isso partir para os cidadãos. Então, eu sou muito grata a todos os movimentos que eu participo, todos eles me trazem reflexões e me deixam sempre em movimento. Eu acho que a política não pode ser estática, a política ela tem que estar sempre em movimento, a gente tem que estar sempre ligado no que acontece, ligado nas pessoas. Então, quando eu participo desses movimentos, eu me sinto sempre em movimento, eu me sinto sempre instigada a refletir, instigada a conhecer realidades diferentes, a conhecer experiências diferentes. Então, cada movimento desses, ele tem uma contribuição muito legal no que eu sou hoje, né? Então, eu entrei na RAPS em 2017, no Politize em 2018. Então, quando a gente vê essa trajetória, a gente vê que não é uma trajetória eleitoral, né? Eu gosto muito de dizer que os nossos projetos, eles não são projetos somente eleitorais. Eles são projetos políticos, né?
Projetos eleitorais, eles acabam dia 15 de novembro. Projetos É políticos, isso. não. Eles permanecem, né? A gente não tá aqui porque a gente quer só ser eleita. A gente quer ser eleita, mas tem muito propósito atrás disso. Então, acredito muito nessa política desse jeito. E eu acho que é isso que faz a gente ter força, né? Para continuar a caminhada, por cheia de olheira, estar aqui conversando com as pessoas. Isso faz parte, porque nós também somos pessoas reais. Nós somos mulheres É reais, isso. né? A gente tá aqui como todas as outras mulheres com as dificuldades. Enfim, vou contar rapidamente assim a minha história. Quero mandar um beijo pra Carol, que tá aqui, eu acho que a gente conhece ela em comum, Carol Garcia, Sim. foi Jovem Rafis comigo, beijo, Carol. E eu comecei muito cedo, né? Eu comecei a atuar, eu tinha 13 anos, a Meu partir de um Deus. por acaso, aqui na minha cidade, uma cidade do interior, a gente tem um negócio na escola que chama Rainha da Pipoca. Isso acontece na festa junina, sabe? Concorre lá as meninas, Rainha da Pipoca, não sei o quê. E aí, naquela ocasião, eu concorri à Rainha da Pipoca, eu ganhei. E aí, apareceu um projeto na minha escola, chamado Vereador Estudante. E eu era muito comunicativa, tal, candidatei. Nunca tive familiares na política, nunca tive ninguém ligado à política. E aí, eu candidatei e fui vereador estudante. E aquele projeto mudou minha vida, né? E ele me trouxe a percepção de que eu era parte da política. E aí depois fui de Grêmio, fui de movimento estudantil, né? Eu fiz 2 graduações, fiz o mestrado. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar na Câmara de Vereadores. Aqui trabalhei num departamento que cuidava da questão de memória da Câmara, né? Dos documentos, mas também cuidava de um projeto que era o Parlamento Jovem, que Muito foi bom. para mim a oportunidade de devolver aquilo que eu recebi quando eu tinha 13 anos para um monte de jovens. Depois disso, eu trabalhei na prefeitura aqui, num órgão que chamava Superintendência de Juventude, fazendo política pública para jovens. A Trabalhei lá de juventude 2015, sempre presente. sempre, sempre. Trabalhei de 2015 a 2019, pude conhecer muitas realidades das juventudes, né? Porque a juventude é muito ampla. E nos 1 ano e meio agora, os últimos anos, eu trabalhei na Câmara dos Deputados, em Brasília, como chefe de gabinete do deputado federal Franca Artafina, que é aqui de Uberaba. E foi para mim uma experiência ímpar, mas foi também essa experiência que me fez querer voltar e propor uma candidatura que seja de diálogo, transparente, feminina, com os valores que eu acredito. Então, rapidamente, a minha trajetória é essa. Gente, e ela já me chega com esse mar de coisas bacanas e positivas. Poxa, é um mar de informação e coisa bacana, né? A gente tem várias coisas em comum. Acho que além de todos esses movimentos que você participa, que é isso, né? De qualificar a política. Eu gosto muito de uma coisa que o Renova fala, que é transformar gente comum em político fora do comum. Que é isso? Você falou, somos mulheres, estamos cansadas, tô aqui colhendo a segunda live da semana que eu apareço de cara lavada. E é isso que a gente tem que aceitar, porque cansa, a gente tem as mesmas expectativas, somos seres humanos. Só que a gente também consegue, além de ser um ser humano normal, a gente consegue estar nesse outro lugar. E você começou muito nova, desde cedo, né? Muito Eu costumo nova. dizer que eu fui picada pela mosquinha azul da política também, porque eu também não tenho família na política, não tenho pai político, não tenho mãe política, pelo contrário, eles são totalmente avessos, assim. E a gente tá ali, aguerrida há muito tempo. Agora, você me conta uma coisa. A gente tem uma outra coisa em comum, que eu olhei um pouquinho e eu queria que você contasse um pouquinho desse seu projeto, porque eu tenho a minha saga é a juventude. Eu trabalho e milito pela juventude. O meu grande foco é fortalecer as juventudes periféricas através de cultura. Eu sou gestora cultural, trabalho acredito e provo, como eu costumo dizer, que a cultura é uma das ferramentas principais de transformação da sociedade. A cultura ela é multifacetária, assim, você faz muita coisa com ela, e é através dela esse mecanismo que eu uso para conseguir chegar ali naquele jovem da periferia e fazer a transformação. Mas, além disso, eu tenho uma facilidade que é de falar coisas muito complexas de um entendimento fácil para as pessoas. E você tem um canal que é justamente isso, falar de política de uma maneira mais simplificada. Fala o seu canal para a gente, todo mundo seguir. E conta um pouquinho como começou esse canal e como funciona ele. Tá. Bom, eu falo que, para mim, a educação política ela se tornou o propósito maior de tudo isso, né? Então, quando eu descomplico a política, quando a gente descomplica a política, a gente torna a política mais real para as pessoas. Porque o que parece é que existe um murão, né? E eu gosto muito do seu slogan lá no seu Instagram, que você coloca, né?
destruindo muros e construindo pontes. E eu acho que é muito isso, educação política, né? É a gente construir pontes para que as pessoas possam entender que elas são parte, que o arroz, o preço que está lá no supermercado é por conta da política, que a gente está em casa por conta da política, que a gasolina está esse preço por conta da política e que a gente precisa entender os instrumentos que estão lá. Então, foi muito nesse sentido. Eu encontrei o Politize, né, em 2018, e ele também foi um movimento que me mexeu muito comigo, e a partir dele que eu criei o canal. Então, eu tenho um canal no YouTube que chama Rochelle Explica, em que eu explico política de forma simplificada e explico algumas questões da política também. Então, por exemplo, meu último vídeo foi explicando o plano diretor. Toda cidade tem. E poucas pessoas sabem o que ele é, o que ele trata, como que ele é aprovado, quanto tempo que ele dura, né? Então, além disso, sistemas, conceitos. Então, é muito essa coisa de traduzir mesmo. E ali nisso surgiu, porque como eu sempre participei desses projetos que trazem, né, a discussão para os jovens da política, eu percebi o quanto que a linguagem da política não é acessível para os jovens. Principalmente para os jovens, né, considerados de periferia, em vulnerabilidade social. E quando eu trabalhei na prefeitura de Uberaba aqui, eu conduzi um projeto chamado Estação Juventude, que era um projeto com jovens em condição de vulnerabilidade social. A gente atendia por semestre aqui mais de 1.000 jovens, e esse projeto me trouxe a percepção do quanto que o poder público está distante dessas pessoas, né? E o quanto a gente ainda tem que batalhar para que essas pessoas de fato estejam inseridas, não só na política, mas nas políticas públicas, né? Porque são as políticas públicas que vão impactar de fato a vida dessas pessoas. E eu sempre gosto de dizer aqui que quando a gente entende a complexidade disso tudo e a importância de tudo que é votado na Câmara, a gente parte, né, sai dessa coisa do romantismo para a prática. Porque muitas vezes essas áreas nas prefeituras, elas são muito subjugadas, né? Aqui, por exemplo, a pasta de juventude não tem orçamento. Uma pasta sem orçamento é uma pasta romântica, né? Não é uma pasta que produz política pública, porque política pública precisa de orçamento público. Então, o canal surgiu um pouco disso, e a gente agora na campanha também vai fazer uma coisa muito legal, que é mostrar para as pessoas como é feita uma campanha. Porque as pessoas votam de 2 em 2 anos, hora municipal, hora federal, mas as pessoas não sabem como é feita uma campanha. Quando ela começa, como que é o dia a dia, quanto custa um santinho, quanto custa um adesivo. Então, assim, quando a gente mostra isso para as pessoas começam a entender, falar, poxa vida, é assim? Eu não sabia que era assim, né? Então, é muito nessa caminhada, assim. E o canal, para mim, é a minha menina dos olhos, porque é nele que eu consigo levar o que eu acredito de fato, assim, né? Que é essa política descomplicada. Não, sensacional. Só construindo pontes. Não, sensacional. Eu gostei dessa ideia de mostrar a realidade de como funciona uma campanha, que é assim, né? Tipo, não é todo mundo, não são todos os candidatos que conseguem fazer campanhas de milhões. A minha nem chega perto do custo de uma campanha também não. Tradicional. Eu fui candidata a deputada federal em 2018. De uma maneira super por acaso, eu não me planejei, como esse ano eu tô me planejando, enfim, trabalhando. Só que eu tive um resultado muito positivo, a gente teve quase 14 mil votos. E com pouquíssimo dinheiro, pouquíssimo dinheiro. E aí as pessoas, né, os grandes políticos, falaram, mas como é que você fez isso? É impossível. Você rodou a cidade inteira, teve voto no estado inteiro. Falei, não, a gente fez a receita da feijoada. Eu venho de uma tradição onde os meus ancestrais, eles pegaram aquilo que tinha de menos valor, que era o resto da carne de porco, a gordura, e hoje é a comida mais brasileira que tem, a mais suculenta e a mais tradicional. Então, a receita da feijoada é você multiplicar com o impossível, é você multiplicar praticamente com nada. E eu acho que é muito nessa mão que a gente vai. Então, essa coisa... Gente, começa aqui, ó, falar aqui para as duas câmeras aqui, ó. Papel é dólar. Dólar, no caso, tá caro. Valoriza o santinho que a gente vai fazer. Pega ele com carinho, eu tenho certeza que a Rochelle está fazendo com tanto carinho quanto eu, que ela é muito cuidadosa. Com certeza, com certeza, com certeza. E ainda mais de você colocar para a população vir para dentro da sua campanha, de entender. Olha o que é esse passo a passo. Tipo, a gente estava aqui 15, sei lá, à tarde, né? A gente queria fazer um teste antes, falando, não, eu tenho que conversar com um apoiador. É 100% importante. E obviamente que eu entendo, eu aqui... Hoje corri o dia inteiro, a gente faz 40 coisas ao mesmo tempo. Eu acho que a população começar a entender como, não só como funciona uma campanha, mas todo esse processo de você falar do plano diretor. Poxa, é tão importante o plano diretor
E as pessoas não têm a menor noção do que é votar, do que significa. Tá na minha pauta também para frente a gente falar um pouquinho de plano diretor, porque ele vai ser votado. Então, você faz um trabalho, e é isso, né? O trabalho político, ele acaba no dia 15 de novembro, mas a missão de transformar, ela é Não contínua, acaba. não É isso acaba. mesmo. É isso Muito, mesmo. muito maravilhoso. Agora me fala uma coisa. Temos aqui duas mulheres pré-candidatas na política já há algum tempo. Eu comecei com 18, você já na pipoca lá começou antes. Como é que era o nome? Rainha da Pipoca? Rainha da Pipoca. Rainha da Era na Pipoca. festa Pô, junina. festa junina. Eu queria ser a noivinha na festa junina da minha escola, nunca conseguia. Sempre chorava. Era um trauma. Era um trauma. E aí temos aqui duas mulheres pré-candidatas, duas mulheres ligadas à política. E o que fazer? Será que a política é ou não é para mulheres, Rochelle? Como que Com funciona certeza. isso aí? Quais são as adversidades que você enxerga dos homens na política? Quais são os piores problemas que você enxerga nessa diversidade, né? Dos caras acharem, não, a política não é para vocês, mulheres. E aí, conta para nós. Tem 3 horinhas, Aline? Porque eu acho que é tão complexo, né? Mas vou tentar reduzir aqui. Eu venho de uma cidade que é uma cidade bem antiga, minha cidade tem 200 anos. E aqui, para vocês terem ideia como é a representatividade feminina, em 200 anos a gente teve 6 mulheres vereadoras. A gente 200 nunca teve. anos, 200 200 anos, 6 mulheres 6. vereadoras. É A isso. gente nunca teve uma presidente da Câmara, nunca teve uma vice-prefeita e nunca teve uma prefeita. Então, é nesse ambiente que eu transito. E como eu comecei a participar da política muito cedo, eu sofri muitas coisas nessa caminhada, né? Assim, quando eu cheguei também na Câmara dos Deputados, isso também está presente lá. Então, você vê que é uma questão estrutural, assim, do nosso país, né? A gente ainda não reconhece que esse espaço é para as mulheres. E aí eu quero chamar a atenção aqui de como que nós, mulheres, não somos estimuladas desde a infância a participar desse espaço, né? Então, quando a gente não é estimulada a falar, quando a gente não é estimulada ao raciocínio rápido, então, assim, são inúmeras coisas que a gente desde criancinha vem pegando, né? E aí, quando a gente chega na adolescência, ou quando a gente se torna mãe, ou quando a gente se casa, a gente não tem tempo para política, né? Porque a política precisa de tempo. Você precisa de tempo para discutir, você precisa de tempo para construir, você precisa de tempo para poder fazer política. E aí, as mulheres, é óbvio, né? A sociedade inteira sofre disso, mas nós mulheres sofremos ainda mais. Porque a gente tem uma carga de trabalho 3 vezes maior do que a dos homens, né? Então, eu falo que mulheres na política é um ato de resistência, né? Quando nós mulheres estamos aqui, falando com vocês, quando a gente está construindo uma candidatura, quando a gente está colocando a nossa trajetória, a nossa história, a cara no sol, a gente está fazendo um ato de resistência. E esse ato de resistência, ele tem um efeito que é para toda a sociedade, não só para as mulheres, né? Quando a gente tem mais mulheres na política, a gente diminui a corrupção. Quando a gente tem mais mulheres na política, a gente tem mais diversidade no olhar das pautas. Está comprovado que as mulheres enfrentam melhor as crises, que as mulheres têm mais sensibilidade com certos assuntos. Então, assim, a pandemia veio só para comprovar o que a gente já falava, né? Quando você pega lá os 5 países do mundo que melhor enfrentaram a pandemia são comandados por mulheres. E aí a gente começa a perceber que esse projeto também, que não tem mulheres na política, é um projeto político, né? É um projeto dos homens, para que a gente realmente não ocupe esses espaços. Então, assim, eu falo que quando qualquer mulher coloca seu nome com seriedade para construir uma candidatura, a gente está falando por muitas, né? Nós somos 51% da população brasileira e a gente está representado no Congresso Nacional em 15%. Quando eu penso que o Senado teve banheiro feminino em 2016, eu fico chocada, né? E aí eu começo a pensar também muito na vertente que você gosta, Aline, que é a cultura, né? E pra gente mudar a cultura, pra gente mudar essa cultura da participação das mulheres na política, a gente precisa ter mulheres na política, né? E aí, com isso, a gente faz com que outras mulheres percebam que esse espaço também é delas. Eu percebo que as gerações depois das nossas, eu tenho 32, elas já estão vindo muito mais politizadas. Eu converso com uma moçada aí de 16, 18, 20, que você fala, poxa, que legal, assim. Essas meninas estão vindo com uma outra cabeça, né? E aí, quando eu penso também um pouco na história do Brasil, eu falo também o quanto que nós somos até rápidas. Porque, pense só, a gente começou a votar de forma universal no Brasil, embora em 32 a gente pôde começar a votar, mas de forma universal em 1946.
Isso não Exato. faz 100 anos, gente, assim, isso tá ali atrás, né? Então, olha isso, né? E muitas vezes as mulheres, elas participam da política também de uma forma um pouco, vamos dizer, viciada, né? De uma forma em que dizem para elas a quem elas vão votar. E aí eu começo a perceber também que essa falta de ter mulheres na política reflete em várias políticas públicas, como, por exemplo, né, mais política pública para mulheres, na primeira infância, na cultura, na educação, políticas que vão favorecer de fato as mulheres. Então, quando eu vejo mulheres como nós aqui, que tem coragem de pôr a cara, a trajetória, a história, né, de envolver as famílias, porque as nossas famílias não pedem para estar expostos igual a gente, né? Então, assim, é um ato de muita coragem, né? Então, assim, gente, eu sempre falo isso em todo lugar que eu tô. Esse é o ano da gente votar em mulheres, né? Esse é o ano da gente dar a oportunidade para que as mulheres mostrem o seu trabalho. Eu vejo que a gente fala tanto em renovação, renovação, mas não adianta a gente renovar se a gente não renova com qualidade, se a gente não renova com ousadia. E eu acho que a gente ter mais mulheres na política é renovar com ousadia, é a gente poder mostrar que existe possibilidade de ter outro olhar sobre a política, é mostrar que a gente pode ter, sim, uma diversidade não só de mulheres, mas uma diversidade também de mulheres LGBTs, negras, deficientes, Importantíssimo. porque nós somos muitas também, né? Não é mulher, nós somos mulheres com suas diversidades, suas demandas, enfim, e a gente precisa dessas mulheres representadas nas câmaras, porque senão a gente vai acabar mais uma vez tendo aquela visão masculina de homem de uma certa idade com a política. Não sei se você conhece aquele vídeo, chama More Woman. É um videozinho de 1 minuto e ele é maravilhoso, porque ele pega vários fatos da política mundial e ele apaga os homens. E aí é bem legal, eu vou te mandar depois para você ver. É bem legal porque ele mostra, por exemplo, uma Assembleia da ONU, uma reunião do G20, e vai apagando os homens daquelas fotos. E aí, quando apaga, que você vê, assim, como somos poucas. E quando apaga, que você vê, por exemplo, uma Assembleia Geral da ONU, que tinha 2 negras, você fala, meu Deus, assim. Então, essas coisas, quando você consegue visualizar, parece que elas tocam mais a gente, né? Eu gosto muito desse vídeo porque toda vez que eu vejo ele, eu me toco, assim. E toda vez que eu vejo ele, eu me reconheço, né? Reconheço a minha história ali. Quantas vezes eu fui a única mulher? Com certeza você também. Quantas vezes eu fui subjugada da minha capacidade intelectual? Quantas vezes eu tive que ser muito melhor do que os homens para ser valorizada, né? Então, assim, a gente passa por muitas coisas. E na campanha nós sofremos uma violência de gênero que é assustadora, né? A gente é muito mais violentada, a gente é muito mais subjugada, uma coisa que não acontece muitas vezes com os homens. E para finalizar, a gente também é indagada muitas vezes de questões que homens não são. Exato. Então, no caso de Exato. você é mãe, eu não sou. No meu caso, você vai querer ser mãe? Vai ser durante seu mandato? Né? Então, assim, um homem da minha idade, com 32 anos, casado ou solteiro que não tem filhos, ele nunca vai ter que responder essa pergunta, né? Então, assim, a gente acaba passando por muitas outras situações que os homens não passam. E aí, só para responder, a Carol perguntou aqui se a gente sabe o custo médio de uma campanha. E eu estava fazendo um estudo sobre isso recentemente. Dizem, né, que o custo médio de um voto no Brasil é cerca de R$ 10. Então, assim, é muito alto. Né? É muito caro. Se você for pensar. Você em São O meu Paulo... não tem esse preço não, viu, gente? É de graça, só vim. Mas a campanha custa, né? Custa. Exato. E aqui, por exemplo, a gente está fazendo vaquinha online, a gente está fazendo maneiras de arrecadar esse dinheiro, porque para a gente poder ecoar, para a gente poder chegar a mais lugares, infelizmente, a gente precisa de dinheiro. Claro, e aí, não, a política custa, né? Sim, no geral. E aí, situações, né, como a questão do fundo partidário de ter 30% para mulheres, elas são importantes, né? A recente decisão de ter 30% do recurso para candidaturas negras também é importante, né? Eu não demonizo o fundo, eu acho que ele bem utilizado, ele tem a sua validade. O problema é que ele não chega onde tem que chegar, infelizmente, por conta de todo um problema numa estrutura partidária que a gente tem no Brasil. A gente tem um grande problema no Brasil que é a estrutura partidária. Enquanto a gente não democratizar, fizer a estrutura partidária ser transparente, esse problema ecoa, né, na política como um todo. E hoje, Exato. Infelizmente, não é transparente. A gente não sabe como esse fundo chega, a gente não sabe o que chega para cada um.
é um processo muito nebuloso, né? Então, só quis trazer isso no final, porque eu acho que a gente tem também que conversar sobre isso, né? A política tem custo. E por mais que a gente pode ser muito heroína e conseguir furar essa bolha, furar essa barreira, imaginem a dificuldade de estar numa candidatura dessas, né? Então, assim, o meu pedido é aqui, ajudem candidaturas femininas, qualquer valor ajuda, gente. R$ 10, 20, 30 e votem em mulheres. Com isso a gente vai melhorar a política como um todo para todo mundo, né? Exatamente. Você falou uma coisa que é muito essencial, o tempo. O tempo é algo muito rico, né? E aí você falou da cultura desse projeto político feito por homens para não ter mulheres na política. Se você for parar um pouquinho para analisar que grande parte das lideranças, das presidentes de ONGs, de entidades, das comunidades são mulheres, elas são agentes políticos. E aí são essas mulheres que os políticos, homens, procuram para darem votos, para dar base para elas nas suas candidaturas. Então, obviamente, essas mulheres, elas têm condição de estarem nos postos de candidatas, de políticas de fato dita. Mas existe, você falou uma frase que eu não canso de dar esse exemplo, da Raquel Lira, que é uma prefeita de Caruaru, que é maravilhosa, com letras garrafais. E aí ela falando assim que antes dela ser prefeita, ela era deputada estadual lá no estado, em Alagoas. E aí os deputados, eles tinham o costume de resolver algumas questões no jogo de futebol. E aí ela é deputada, mas ela não jogava futebol com os caras, né? Porque era um time só de homem, não era um time misto ou que abrisse. Então as coisas não funcionavam, ela não participava das votações. Ela teve, só que dialogar com eles não resolveu. Ela teve que colocar um subterfúgio da lei para que as coisas fossem definidas. Não, vamos fazer um bar então, né? Não vamos fazer um jogo de futebol. E aí vem a questão que em 2016 foi o primeiro banheiro feminino no Senado. Então, existe todo um projeto feito para as mulheres não ocuparem esse espaço. Então, de fato, uma mulher na política é um ato de resistência. E, obviamente, da mesma maneira como esse vídeo, quero que você me mande, que eu vou compartilhar amanhã na minha rede, eu sempre fui a única, porque além de ter poucas mulheres, eu era a única negra. Então, os recortes, eles vão diminuindo de uma maneira que vai descanteando cada vez mais. Isso dificulta cada vez mais. E é difícil, né? Aí você trouxe pra gente a questão do dinheiro. Campanha custa, política tem custo, é o santinho, é tudo. A gente não é a superwoman, né? Que foi a linha fina da nossa conversa de hoje, no geral. Tem custo, então precisa apoiar. E as pessoas acham que todo político é ladrão, que todo político é mentiroso, corrupto. A gente precisa descriminalizar a palavra política. O ato de fazer política é você ir na padaria e comprar o seu pãozinho do café da manhã e falar pro padeiro que você quer um pãozinho mais branquinho. O diálogo é um ato político. Fazer um movimento de escuta, ouvir o outro, criar empatia. A gente está numa sociedade muito raivosa, né? E eu acho que até isso as mulheres na política, elas conseguem equalizar um pouco mais. Porque vai com a calma, vai com discernimento. Você falou que eu sou mãe, eu não sou mãe, eu sou um pai de salto. A minha irmã é a mãe dessa criança, eu sou um pai de salto, a gente divide ele. E aí, mas entrando nisso, porque justamente isso mães. Não, você quer isso agora porque você é solteiro e depois se você casar. O que você vai fazer? Você não vai querer casar? Você não vai querer ter filho? São as regras da sociedade que estão sendo impostas pra gente o tempo inteiro. E sim, estamos aqui desbravando esse ato de resistência. Acreditem, a gente já tá há 30 minutinhos. Nem vi passar. Nem vimos passar, foi muito bom. Mas eu queria aqui que você eu queria estender mais 5 minutinhos passado o tempo, porque você deu várias aulas. Eu acho que a gente conseguir fazer essa troca é super positivo. Você poder falar para as pessoas a sua verdade, que é o que eu tento por aí, desbravar vários lugares contando a minha verdade e tentando aproximar mais gente para esse projeto. E é um projeto que ele não acaba dia 15 de novembro, porque a gente tem essa missão de transformar. E é isso que realmente importa. Foi um prazer te conhecer, ouvir um pouquinho. Mas eu queria que você encerrasse aqui, deixasse sua mensagem. Fica à vontade.
Ô, Aline, eu que agradeço. Foi um prazer para mim também te conhecer. Eu falo que quando a gente é apresentado por amigos, não tem como dar errado, né? E os amigos que me apresentaram a você são super queridos, pessoas que eu admiro, né? A Nani, o Fred. Então, assim, que coisa boa poder ter te encontrado nesse caminho. Eu fico super feliz quando eu encontro pessoas que têm o mesmo propósito que eu, que estão na mesma luta, que estão na mesma batalha. Então, assim, muito obrigada pelo convite, muito obrigada a todo mundo que acompanhou aqui. E a minha mensagem final que eu queria deixar é que a política é, sim, o local de transformação da sociedade e que ela é de todos nós, né? Não adianta a gente achar que a política está lá longe, porque ela está no dia a dia da gente, ela está em tudo que a gente faz, né? E a mudança política, ela acontece quando a gente se sente parte da política, né? Então, eu sempre digo que no dia 15 de novembro, a gente gostando ou não, a gente vai eleger prefeitos e vereadores nas nossas cidades. E a gente tem duas opções: participar ou fechar os olhos e deixar que os outros participem pela gente. E eu tenho certeza que quem acompanhou aqui vai participar, mas mais do que isso, vai apoiar também candidaturas, vai apoiar a Aline em São Paulo, vai me apoiar aqui em Uberaba, no sentido de que a gente possa, né, ser semente, germinar e trazer muitas outras mulheres atrás da gente, junto com a gente. Porque quando uma mulher entra na política, ela não entra sozinha, não. São muitas que entram junto com ela. Então, a gente precisa fazer com que essas sementinhas cheguem longe, germinem, para que a gente, de fato, possa ter a transformação da sociedade que a gente quer. Então, muito, muito obrigada. Fiquei muito feliz desse diálogo, do espaço, de poder te conhecer melhor. E que seja aqui o primeiro diálogo de muitos. E que tomara que no dia 15 de novembro você me mande a mensagem falando que você foi eleita e que eu possa dizer, eu também fui aqui em Uberaba. Vem aqui conhecer Uberaba e conhecer meu mandato. E vamos forte, vamos junto. Muita força para você, muito sucesso. E o que eu te desejo é muitos votos na urna, dia 15 de novembro. A gente não pode pedir ainda, mas desejar a gente pode. Máximo, todo desejo é bom. Não, imagina, é isso. Foi um mega prazer e é assim, você falou a melhor coisa possível. Você deu várias missões aqui, eu não vou conseguir fazer uma pílula desse negócio, vai ser difícil. Mas que a gente é semente, a gente tá aqui para semear, para plantar o bem, trazer mais gente. Eu costumo dizer que eu estou puxando um bonde, que eu não posso chegar num lugar sozinha. Eu preciso ter mais gente bacana comigo. Então um time dos desbravadores do bem, que a gente acredita em coisa boa, de mulheres guerreiras que choram, que aparecem de olheira em público, de cabelo em pé, porque é isso, a gente apresenta as nossas verdades. Então, foi um prazer. Eu acho que a gente podia fazer uma coisa bem legal. A gente podia casar essa história de você falar, de mostrar a campanha. A gente podia fazer alguma coisa disso juntas. Eu achei sensacional. Super legal. Acho que Vamos super junto. casa. Vou olhar a minha lista de contatos aqui. Ó, uma dica para vocês que são aí de Uberaba e uma dica para vocês que são aqui de São Paulo. Vamos dar uma olhadinha aqui nos contatos 01. Qual que é o DDD aí de Uberaba? 34. Vamos dar uma olhadinha no DDD 34 que a gente tem no celular. Vamos seguir a Rochelle no Instagram, porque o Instagram dela é uma gracinha. Vamos fortalecer. Obrigada. Achei lindo, achei de bom gosto, achei um conteúdo bacana, porque é isso que a gente precisa, né? E é muito difícil para a gente conseguir alcançar mais pessoas, porque o algoritmo é difícil. O Facebook e o Instagram não ajuda. Muito. Mas olha lá. Você deve ter algum contato de alguém, conhece alguém que mora por ali por perto, indica ela. Tem aqui uma galera 011, a galera aí de Uberaba, indica a Aline aqui para me conhecer, para conversar. Vamos se fortalecer, que é isso que a gente precisa. Foi engrandecedor e uma delícia participar dessa live com você. Aline, muito obrigada mesmo. Eu fiquei muito feliz, viu? Eu acho que esses momentos faz a gente renovar as energias para seguir em frente, né? E eu saio daqui renovada. É isso. Então, vamos embora. Agradecer aqui a galera do Face. Grande beijo. Quarta-feira que vem, às 19 horas, temos mais um Papo Sincero. Agradecer os ilustres que apareceram aqui no Instagram. Teve uma galera de peso, vários amigos. Caia, Carol, a Michele. Teve até os amigos da gringa que eu vi que mandou beijo. Então, beijo pra geral. Muito prazer e vamos embora. Vamos junto. Vamos nos fortalecer. Vamos sim. Grande beijo. Beijo, gente. Obrigada. Beijo, Aline.